Laudo, muito obrigado aqui por falar com a gente da live de quadrinhos, viu? Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço pelo interesse aqui da gente trocar um bate-papo. Sim, sim. Falar em interesse de quadrinhos, teve um cidadão, né, chamado José Mojica Marins, né, que tinha uma ligação muito forte com os quadrinhos. Jaime Cortez fez cartazes de filme dele, fez quadrinhos com Nico Rosso e com você. Como é que você entrou no universo de horror do Zé do Caixão, cara? O Mojica tinha um negócio que, além disso, desses artistas que trabalharam com ele, o Mojica era um grande leitor de quadrinhos, tinha uma coleção invejável na casa dele. Ele era fã do Conan Barrow. No começo dos anos 90, eu tive uma ideia de fazer uma adaptação, levar para os quadrinhos o personagem Zé do Caixão. Porque o Nico Rosso e o Zala, o Rodolfo Zala, que tinham trabalhado com ele nos quadrinhos, no Estranho Mundo de Zé do Caixão, né, nos anos 60, era sempre o Zé do Caixão contando uma história com outros personagens. E aí o Zé não era nem desenhado, era colocado o fotograma dele, né? Aí eu pensei em fazer uma história em quadrinho com o personagem. Casualmente, no mesmo período, o Mojica estava atrás de alguém para fazer quadrinho com ele. E aí eu tinha uma amiga em comum do Mojica, do Rubens Luchetti. Eu comentei com ela da ideia. Ela falou: olha, eu conheço o Rubens Luchetti, que fez roteiro para o Mojica, se você quiser. Aí eu conheci o Luchetti, fiquei amigo do Luchetti, e aí o Luchetti me passou o contato do Coronel Marins, filho do Mojica. Aí até que eu cheguei no Mojica. Na época era 93, o Mojica tinha uma produtora aqui no Sacomã, aqui no Ipiranga. Aí conversamos, levei a ideia, ele gostou, levei uns desenhos do personagem para ele. E ele falou: olha, mas o que nós vamos desenhar, né? Perguntei para ele. Falou: olha, vamos começar literalmente do início. Vamos fazer a primeira história do Zé do Caixão, que é o Meia-Noite Levarei Sua Alma, que foi feito. Aí fizemos a história do Meia-Noite, adaptei, publicamos pela Sampa na época, em 95. Aí depois eu fiz algumas histórias curtas para algumas publicações, fizemos umas 3 histórias do Zé do Caixão. Aí adaptei o Esta Noite Encarnarei Seu Cadáver, segundo filme. Que inclusive é o filme favorito dele, se eu não me engano. Eu lembro da última entrevista que ele deu, foi lá na Record, junto com a filha dele. Ele falou que esse era o filme favorito dos que ele fez. Ele é melhor que o primeiro filme, é uma continuação, mas é melhor que o primeiro, em vários sentidos. O roteiro, o personagem, né? O Mojica já está mais, pelo menos na minha concepção, já está mais por dentro do personagem. E mesmo o quadrinho eu acho melhor do que o primeiro que eu fiz. Sim, sim. E é curioso porque, assim, ao mesmo tempo que você navegou nesses mares aí do terror, poxa, uma obra muito conhecida sua é Yeshua, que é a história de Jesus, cara. Como foi, assim, transitar de um terror para um outro lado diametralmente oposto e, assim, não fazer com que a história virasse um negócio mais voltado ao público religioso e sim para um público geral? Até hoje eu não sei explicar muito bem esse trânsito, mas assim, no final dos anos 90 eu tive um interesse muito grande em contar a história de Jesus dentro de um viés não religioso. Fazer uma história mística, sabe? E com alguns aspectos realistas, né? E aí eu comecei a fazer muita pesquisa, estudar. E a história foi assim, como eu levei 13 anos fazendo esse quadrinho, ele foi publicado primeiramente em 3 volumes. Sim, sim. Depois saiu o Absoluto. O Absoluto.
Então, conforme eu ia lançando os volumes, eu ia trabalhando nos roteiros. Então, mas assim, aí eu sempre transitei. Na mesma época que eu fiz o Yeshua, eu fiz a Tianinha, que era uma série erótica da revista Sexy. Então, na verdade, eu nunca, assim, alguns gêneros de quadrinho que eu faço, por exemplo, quadrinhos místicos, essas coisas, é bem minha praia. Mas eu já me aventurei a fazer terror, colaboro para Mestres do Terror, né, que é publicada ainda pela Ink Blood, né? Sim, sim. Ink Blood. Fazer calafrio e tal. Calafrio e tal. Eu vou na Mestres por causa do personagem. Ouviu essa aí, galera? Eu não me considero um desenhista de terror, assim, literalmente e tal, mas eu faço. Eu gosto de contar história, cara. Sim. Então, inclusive, assim, pô, você falou que tá Yeshua, uma história mais mística. Também da mesma forma você já fez quadrinhos mais relacionados com a realidade, como Olimpo Tropical, né, que fala da desigualdade e tal, né? Que é um negócio que o Brasil até hoje é um país que tem dificuldades em melhorar no índice Gini graças a isso. O Olimpo é roteiro do André Diniz. Sim. Essa HQ, ela é meio que um prequel de um livro, de um álbum dele que chama Morro da Favela, do fotógrafo. Então ele vivenciou uma situação ali com um menino, e aquilo impactou muito ele. Aí ele quis fazer uma história sobre esse menino, inspirada nesse menino. Só que ele não quis desenhar, porque ele já tinha. Aí ele me chamou. Eu conheço as favelas do Rio, e aí eu fiz uma mistureba do que eu conheço da favela do Rio como inspiração e das favelas de São Paulo aqui, né? E é uma outra perspectiva, quer dizer, é uma outra narrativa, sabe? Então é um exercício de você trabalhar a criação como desenhista, no caso, né? Em cima de um outro tema. Então é uma outra linguagem, é uma outra história que você está expressando. Então eu gosto disso, gosto de variar, de poder. Há coisas que já me passaram na minha mão, por exemplo, que eu não fiz, porque eu não me identifiquei, mas geralmente, e até parceiros como o André, são caras que possibilitam realmente arregaçar as mangas, vamos dizer assim, e trabalhar no roteiro do cara. Entendeu? Ele deixa toda uma liberdade para criar a narrativa, as cenas, o visual dos personagens. Então é bem interessante. Sim, é um cara que, assim como você, tem um traço bem reconhecível de ser seu e tal. O cara trabalhou com o Colin, né, o Fawcett, por exemplo, então escolheu bem. E agora sim, poxa, você fez terror, fez erótico, fez coisas mais místicas, mais da realidade. Tem alguma coisa aí, algum gênero que você ainda não mexeu e gostaria? Cara, agora eu vou lançar agora no começo do ano, mais ou menos começo do ano, sei lá, até o primeiro semestre, pela Trim Fantasma, foi anunciado hoje, A Mulher Diabo no Rastro da Perdição, que é uma sequência do álbum do Colin, que ele fez com a Taíde Braz, que é a Mulher Diabo no Rastro do Lampião. Que saiu pela própria Trim Fantasma. É um outro roteiro do Ataíde, continuando a história da personagem. É uma história de cangaço, eu nunca desenhei isso. Então teve um desafio. Tem uma história que eu estou trabalhando agora, que não vou dar o nome, só para você entender, é uma história de amor. Então ela tem umas inspirações estéticas na novela Vogue francesa. Sim. Tá? Então, do ponto de vista visual, não sei se isso vai ficar muito claro para o leitor, mas para eu desenhar dele. Então é uma história de amor. Não é um romance Água com Açúcar, mas é uma história de amor. É um roteiro do Sérgio Chaves, que
faz aquela revista cultural de quadrinhos também, a Café Espacial. Sim. A gente é amigo há séculos, né? Aí ele propôs a gente fazer uma coisa junto, ele me veio com essa ideia, eu gostei, e é um tema que eu nunca trabalhei. Sim. Entendeu? Então, é isso. Excelente, cara. Muito obrigado pela entrevista. Pô, tô ansioso para ver os próximos, viu? Valeu, até mais. Quântico, é uma cidade quântica, é como o gato de Schrödinger, está, não está, está morto.